Olá, pessoal. Essa aula é parte de uma série de aulas que faremos nesse mês de outubro. Esse mês especial focado em nós, mulheres, na saúde feminina, onde há esse incentivo para a prevenção do câncer de mama. E eu decidi fazer esses encontros para trazer muito conhecimento para todas vocês, mulheres, porque ao mesmo tempo que falam para gente que fazer exame de toque é uma ação de prevenção, eu quero mostrar para vocês que a nossa prevenção ela acontece todos os dias em função das escolhas que fazemos no nosso estilo de vida, especialmente a nossa alimentação. Então, decidi fazer especialmente esse mês todo dedicado a ampliar o conhecimento de todas vocês, porque a realidade do meu consultório hoje e a realidade no mundo inteiro é que temos mulheres, estamos atingindo recordes de mulheres que fazem cirurgia de retirada de útero, mulheres que sofrem com endometriose, mulheres com diagnóstico de lipedema, mulheres que estão desesperadas achando que usar um chip com gestrinona, suplementar testosterona, é o caminho para bloquear a ação dos seus estrogênios e resgatar sua saúde e qualidade de vida. Quando, na verdade, o que eu quero trazer para todas vocês aqui hoje é que o estrogênio é o principal hormônio da saúde da mulher, é ele que está relacionado com o desenvolvimento do câncer de mama, mas para a gente escrever uma história com o nosso corpo, onde a gente tenha segurança que esse estrogênio não está seguindo pelo caminho errado, a gente precisa de conhecimento para fazer as escolhas corretas. Então, espero que vocês façam parte dessa jornada de muito conhecimento para que possam fazer escolhas conscientes a cada novo dia. Eu sou a Juliene, nutricionista, eu sou nutricionista em Brasília, tenho formação em nutrição funcional, nutrição esportiva e fitoterapia. Eu sou especialista em nutrição de precisão e reprogramação metabólica e tenho uma formação internacional em Health Coach. O objetivo desses nossos encontros é que todas nós possamos nos tornar protagonista nesse contexto de podermos escrever uma história de segurança com o nosso corpo e com a nossa saúde, que nos afaste do medo e da insegurança de saber se seremos sorteadas com um diagnóstico tão fatalista que é o câncer de mama. Quero ampliar em todas vocês esse olhar de prevenção, para que a gente vá muito além do rastreamento e de exames que dizem que é sobre prevenção, como o exame de toque, que na verdade apenas detecta e não previne. Meu objetivo é despertar em todos vocês esse interesse pelo conhecimento do nosso próprio corpo, por meio de marcadores, para que vocês conheçam exames de sangue, exames genéticos, que podem ser ferramentas para que vocês possam atuar junto ao médico de vocês nesse caminho de saúde e muita prevenção. E quero mostrar para vocês que tantas desordens hormonais que vivemos hoje em dia podem ser prevenidas com escolhas do nosso estilo de vida e que elas, sim, têm influência gigante no desenvolvimento ou não do câncer de mama ou de qualquer outra doença. Ano passado eu fiz essa postagem que no meu Instagram já conta com mais de 570 mil visualizações, onde eu falo sobre o papel do estrogênio na saúde feminina. E ela ganhou toda essa repercussão porque eu trago a mulher para esse lugar comum, onde todas pensam que precisam suplementar a testosterona, quando, na verdade, o estrogênio é o principal hormônio feminino. Ele é o responsável pelas nossas melhores características, mas também pelas piores. E é esse o cenário que eu tenho hoje no meu consultório. Mulheres com diagnósticos extensos, relacionados à saúde feminina, seja endometriose, adenomiose, miomatose, lipedema, mulheres com ciclos doloridos, TPM sofrida, mulheres com muita celulite, sofrendo com oscilações de humor, queda de energia, falta de libido. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre a falta de atenção que é dada a esse hormônio, porque muitos poucos profissionais trabalham realmente no equilíbrio do principal hormônio da vida da mulher. Então, hoje a gente vai entender se eles são realmente nossos amigos, ou se a natureza errou, se Deus errou, e se eles podem ser nossos inimigos.
Para falar disso, a gente precisa falar um pouquinho do nosso ciclo menstrual. A gente tem logo no início da nossa menstruação, depois de ter toda a queda de todos os nossos hormônios, a gente tem o início dessa elevação dos níveis de estradiol no nosso organismo. E esses estrogênios, que são 3 tipos, eles começam a aumentar no nosso corpo. Isso faz aumentar nossa energia, nosso aprendizado, nossa motivação. Quando a gente atinge o pico da produção de estrogênio, a gente tem aumento na nossa libido, aumento da confiança, aumento da sociabilidade. E após o pico ovulatório, não tendo gestação, a gente começa a ter a queda desses estrogênios e o aumento da progesterona. Com essa queda do estrogênio, que não é que ele simplesmente vai embora, é nessa fase, a fase lútea, que a gente vai entrar daqui a pouco em maiores detalhes, que pode começar os problemas da vida da mulher, seja desde a sua adolescência com TPM sofrida, ou seja nessa fase de mulheres que já passaram dos 30 anos, 40 anos, que já sofrem com infertilidade, com abortos espontâneos, com prejuízos que vêm em função da metabolização ruim desse estrogênio, porque ele não simplesmente diminui. Esse estrogênio, que é maravilhoso, ele começa a ser convertido em metabólitos, e esses metabólitos é que terão implicações na vida da mulher. Então, para a gente entender um pouquinho aí quem são esses estrogênios, vou falar quais são os 3 tipos de estrogênio. O estradiol é o nosso estrogênio predominante. Eles podem ser produzidos em maior parte nos nossos ovários, mas também nas nossas células de gordura e um pouco na nossa pele. O estradiol, que é o mais predominante, ele predomina aí durante toda a nossa fase reprodutiva, ele é capaz de aumentar o nosso colesterol HDL, que é o colesterol bom, diminui triglicerídeos, estimula uma enzima conhecida como PENT, que é responsável pela nossa memória, foco e concentração, e não à toa, quando a mulher vai entrando na menopausa, ela tem essa queixa muito grande da falha na memória, de lapsos de memória. Ele regula a nossa temperatura corporal, melhora a nossa criatividade, aumenta a nossa taxa metabólica. O estriol já é um hormônio bem menos ativo, 80% mais fraco que o estradiol, e ele é produzido principalmente na gestação. Ele tem um papel de proteção contra o câncer de mama, ele também tem ação no colesterol, diminuindo o LDL, que é considerado colesterol ruim, aumentando o HDL, que é essa partícula protetora, ajuda a restaurar a pH vaginal, influencia no crescimento de lactobacilos e no nosso trato gastrointestinal. E a estrona é a nossa grande dúvida se ela seria vilã ou boazinha. Ela é o principal estrogênio produzido a partir da menopausa, produzido principalmente em células gordurosas, então mulheres com mais gordura vão ter níveis maiores de estrona, mas níveis elevados da estrona podem aumentar o risco para o câncer de mama. Ela pode ser convertida de volta no nosso estradiol e ela pode servir como esse principal precursor, ou seja, uma molécula um tanto quanto dúbia, porque em excesso ela pode aumentar o risco para o câncer de mama, mas a presença dela, especialmente em mulheres que optam por não fazer reposição hormonal, é a que vai ser responsável por produzir mais do nosso próprio estradiol para trazer os benefícios do estradiol. Então, eu quero que a gente termine essa primeira aula entendendo que envelhecer não deveria ser um erro da nossa natureza. Possivelmente nós estamos fazendo alguma coisa errada com o nosso corpo para não estar usufruindo dos benefícios que todos esses estrogênios deveriam nos trazer. E o que a gente tem hoje, né, catalogado de sinais e sintomas em mulheres que apresentam sintomas de excesso de estrogênio. São mulheres que sofrem com retenção de líquidos, inchaço, mudança de humor, cólica menstrual, ganharam peso e têm dificuldade de emagrecer. Algumas já têm diagnóstico de mioma, endometriose, adenomiose, lipedema. São mulheres que se encontram emocionalmente sensíveis, que dizem que choram por nada, sofrem com enxaqueca ou dores de cabeça constante, com lapsos de memória, sensibilidade mamária ou cistos mamários e também celulite. As causas mais comuns desse excesso de estrogênio é o uso da pílula anticoncepcional,
mas também presença de produtos químicos e disruptores endócrinos que somos expostos diariamente. Por conta disso, criamos no nosso corpo uma baixa capacidade de detoxificação, seja por esse excesso de exposição a toxinas ou porque não estamos dando o aporte adequado nutricional para que a gente consiga detoxificar. Dietas pobres em fibras, que é muito comum, a maior parte das pessoas aí levam um dia a dia muito rico em produtos industrializados. A própria obesidade faz com que a gente tenha predomínio desse estrogênio, aumento dos níveis de estrogênio, e a presença de alterações intestinal, seja disbiose, uma alteração bacteriana, ou seja, a constipação intestinal, vai ter influência no aumento dos níveis desse estrogênio. Isso vai colocar nós, mulheres, em maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama, ovário, endométrio e rins. Aumenta o risco para hipotireoidismo, desenvolvimento de doenças autoimunes, endometriose, adenomiose, miomatose, lipedema, presença de acne ou vermelhidão, ganho de peso, depressão e ansiedade. Já o estrogênio, quando ele está em falta, a mulher se sente emocionalmente frágil, ela tem saudade do passado, dificuldade de memória, a menstruação já está mais curta, com menos dias, a mulher sangra ali por 2 ou 3 dias, ou já percebe a falta da menstruação, ela sofre com depressão ou ansiedade ou letargia, já apresenta suores noturnos ou não, ondas de calor, tem infecções urinárias recorrentes, baixa função tireoidiana, que muitas vezes o médico não dá diagnóstico, está sofrendo com ganho de peso, mudança da composição corporal, queda de cabelo, perda óssea, dor nas articulações, sofre com sono, seja esse sono leve ou processo de insônia, já percebe os seios menores, até mesmo flácidos, sofre com uma baixa libido, ou muitas vezes elas dizem que não tem libido, percebem diminuição do tônus da pele, afinamento labial, secura vaginal ou dor na relação sexual. A causa mais comum é envelhecimento ovariano. À medida que nós vamos envelhecendo, níveis de estrogênio vão caindo e com isso a presença de menos estrogênio ali do estradiol ativo é esse caminho que vai levando para a menopausa e que traz esses sintomas clássicos, vários deles ou menos, depende de cada mulher. Excesso de atividade física pode levar a quadros também de deficiência de estrogênio, a infertilidade, que caminha muito com essa questão da insuficiência ovariana, o estresse, baixa gordura corporal ou baixa energia e desnutrição. Isso coloca a gente em risco maior para doenças cerebrais, como Alzheimer e demência, infecções do trato urinário, candidíase de repetição, doença cardíaca, perda óssea, osteoporose, infertilidade e menopausa precoce. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês da fase lútea. Trouxe essa figurinha para tornar lúdico, para quem sabe vocês nunca esquecerem. Eu mostrei a fase do nosso ciclo, onde o estrogênio vai aumentando. Quando a gente chega naquele período do pico ovulatório, que a gente tem um pico de estrogênio, esse estrogênio precisa ser metabolizado e retirado da nossa circulação. O próprio estrogênio que produzimos, pelos nossos ovários principalmente, ele tem passagem pelo nosso fígado, onde ele vai ser metabolizado e onde a gente vai produzir metabólitos, alguns fracos, outros metabólitos mais fortes desse estrogênio. Eles sofrem 2 passagens no fígado até se tornarem completamente inativos. E a partir do nosso fígado, esses metabólitos de estrogênio que devem ser excretados, eles podem ser excretados via rins, pela nossa urina. Alguns retornam para o nosso intestino por meio da nossa bile. Então, a bile, que é produzida na nossa vesícula biliar, ela vai transportar esses metabólitos de estrogênio inativos que vão chegar no nosso intestino. E lá nesse intestino, eu tenho um grupo de bactérias conhecido como estroboloma, que vai metabolizar esse estrogênio, permitir que ele vá embora de vez, ou se a gente está com desequilíbrio bacteriano, desequilíbrio nesse grupo de bactérias que é tão comum hoje, em função de constipação intestinal, alterações no padrão alimentar, baixo consumo de fibras, a gente vai ter uma reativação desse estrogênio. E esse estrogênio vai voltar para a nossa circulação. E essa é, sem dúvida, uma das principais causas do aumento do estrogênio, por conta do retorno desses estrogênios que deveriam ter ido embora. A figurinha da banheira é para lembrar que
À medida que a gente vai avançando da menstruação até o período ovulatório, a nossa banheira está enchendo e a gente está se tornando ali cheia e plena de todo esse estrogênio. À medida que a gente entra na fase lútea, eu preciso abrir o ralo da minha banheira. E eu preciso esvaziar essa minha banheira para eliminar esses metabólitos ruins. Se eu estou com falhas na eliminação desse meu estrogênio, essa banheira, ela transborda. E esse transbordamento vem com a presença desses inúmeros sinais, sintomas e doenças, e até mesmo câncer de mama, que acontecem em função do retorno desses estrogênios que não deveriam retornar. Aqui é coisa de professor que se empolga, figurinhas que eu adoro, mas que eu sei que é muito complexo para quem é leigo, para quem é paciente entender, mas que depois cada um pode dar um zoom e olhar com calma. Aqui a gente tem a produção, tem ali mostrando, né, tanto a estrona e o estradiol, e a metabolização desses estrogênios formando outros 3 ativos, outros 3 metabólitos do estrogênio no nosso organismo. O 4-OH, que é o que está ali em vermelhinho, é o que a gente tem, que a gente liga esse sinalzinho de alerta, porque ele é o mais prejudicial, que é produzido em situações onde a gente tem excesso de radicais livres, processos inflamatórios presentes, seja pela doença, pelo excesso de peso, e ele é o que mais aumenta o risco do câncer de mama. Trouxe essa figurinha para a gente entender que a gente produz estrogênio não só pelos nossos ovários, mas também pela presença da testosterona. A testosterona pode, e muitas vezes é, convertida em estradiol. Isso não é para ser ruim para o corpo feminino. Mas eu preciso entender que caminho o meu estradiol está tomando para saber se eu estou em segurança ou não. Então, se hoje você não está no peso que gostaria, na composição corporal que gostaria, sofre com sintomas, sejam emocionais, sintomas da saúde reprodutiva feminina, TPM sofrida, você precisa de atenção e prestar atenção na sua banheirinha. Certamente estamos com fígado ou intestino sobrecarregados, ou muitas vezes os dois, e esses 2 órgãos chaves precisando de atenção. Essa outra figurinha vai mostrar para a gente aí a relação desse estroboloma, desse grupo de bactérias, com aumento do risco para endometriose, câncer de ovário, câncer de mama, câncer endometrial, hiperplasia do endométrio, que está relacionado com a própria endometriose e adenomiose, e a síndrome do ovário policístico. Então, isso é um artigo, quem quiser conferir, esse grupo de bactérias existe em todas nós mulheres e a gente precisa dar atenção. E aqui, essa outra figurinha, também retirada de um artigo, mostrando aí pra gente a relação da disbiose intestinal, a alteração desse microbioma intestinal, aumento de bactérias ali gram-positivas, que influencia nessa disfunção do nosso estroboloma, aumentando o risco para endometriose, todas essas disfunções, até mesmo doenças cerebrais, a própria obesidade, síndrome metabólica relacionada com o predomínio desses estrogênios que deveriam ter sido eliminados. Então, aqui um grande ponto que você vai precisar de um profissional para te ajudar. A gente pode ter predominância estrogênica, mesmo que nos seus exames de sangue eu não tenha estrogênio alto. Eu posso ter estrogênio alto e uma progesterona normal. Eu posso ter estrogênio alto e uma progesterona baixa. Eu posso ter estrogênio normal, mas uma progesterona baixa. Eu posso ter estrogênio baixo, que acontece em mulheres que estão caminhando para a menopausa, mas uma progesterona mais baixo ainda. Eu posso ter um estrogênio normal, progesterona normal, mas eu posso ser aquela mulher que está completamente intoxicada e acumulando xenoestrogênios que vêm de aromatizantes, produtos químicos, cosméticos, velas, incensos, produtos de maquiagem, limpeza e plásticos. Então, uma mulher com baixa capacidade de detoxificação. Aqui, a presença do seu médico ela é fundamental para entender em que lugar você está. Fazer esse rastreamento, entender ao longo do seu ciclo como está variando o seu estrogênio, como está variando a sua estrona, quais são os níveis da sua progesterona ali quando você está na fase lútea. Fazer exames em qualquer dia do ciclo, muitas vezes não vai te dar resposta para nada. O principal é um profissional que olhe para os seus sinais e sintomas e consiga te dar o diagnóstico certo para que você possa caminhar em segurança e saber se você está protegida ou perdida.
E aqui outro grande ponto é a gente pensar que não adianta reposição hormonal, suplementar estrogênio, sem eu saber qual a via o meu corpo tem preferido. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Sei que são muitas informações, mas quero trazer todas vocês para esse convite de que evoluir é a gente romper com hábitos genéticos aos quais estamos propensas, para que a gente possa usar o que aprendemos para avançar a cada dia mais. Então, te espero na próxima aula, para que a gente possa avançar ainda mais em conteúdo, para que você se apaixone por essa jornada que é cuidar do seu corpo e da sua saúde.